Sejam todos bem-vindos ao quarto Conagro, Congresso Nacional de Agronomia Online. Esse evento está acontecendo no dia 18 e 20 de junho de 2026. O tema da nossa palestra é agroecologia como estratégia de combate às mudanças climáticas. Vivências. Meu nome é Silvio Roberto Fernando Soares e atualmente eu estou coordenador do Comitê Municipal de Educação Ambiental Serrinha dos Pintos, cidade do interior do Rio Grande do Norte. E eu tenho um lema, desde que fui me caminhando para a agroecologia, que é: a agroecologia é mais que uma ciência, um modo de viver. E a gente adota isso em nossa vida acadêmica, né? Então, com essa vasta experiência, mais de 20 anos, ministrando palestras, oficinas, cursos e formações em universidades, em associações, em coletivos, né? E um fato importante na minha trajetória, que eu fui da primeira turma do curso de formação em agroecologia, organizado por três entidades estudantis no ano de 2027, né, que foi a Associação Brasileira de Estudantes de Engenharia Florestal, a Executiva Nacional de Estudantes de Biologia e a Federação de Estudantes de Agronomia do Brasil. Um curso do qual me orgulho muito, né, de estar representando o Rio Grande do Norte, pois eram representantes dos diversos estados do Brasil e também de alguns países da América Latina. Esse curso ele foi muito intenso, né, uma formação mais de uma semana, manhã, tarde e noite, né, ali no ano 2027, presencialmente, né, na Exalc, na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP. E logo depois me formei em agronomia no ano 2009, fiz um mestrado, trabalhei antes de entrar no mestrado como agrônomo, depois mestrado, doutorado e mais recentemente fiz especialização em agricultura orgânica. Tá? E aí a nossa conversa é uma conexão entre o passado e o futuro por meio das minhas vivências, das minhas experiências, dos cursos, né, ao longo desses anos que realizei. E aqui são algumas imagens que representam aqui fases importantes da minha vida, né? Essa aqui na superior direita e esquerda é em uma atividade numa escola para pessoas especiais. Aqui inferior a gente plantando essa muda, né? Que era um ipê roxo. Essa aqui mais embaixo com crianças foram oficinas de plantas medicinais em creches, escolas aqui no município. E essa aqui é uma superior, onde eu estou passando o mouse, o curso de horticultura orgânica ministrado pelo programa Pronatec Mulheres 1000, que eu pude ser o professor dessa turma aqui no município de Almino Afonso, no Rio Grande do Norte. E a pergunta que me move, né, o porquê da agroecologia como uma estratégia para o combate às mudanças climáticas, né? Então essa imagem, ela é uma imagem muito forte para quem assim não tem uma vivência na área de solos, né, de degradação ambiental. Isso aqui é uma imagem extremamente impactante, porque é um solo totalmente degradado, que se perdeu suas propriedades físicas, né, como porosidade, densidade e também química, né, com a perda dos nutrientes, do pH e, consequentemente, uma perda de biodiversidade, tanto de micro-organismos do solo, quanto de macro-organismos, mesofauna, entomofauna, né, do solo, e aí perda de vegetação nativa e, consequentemente, impossibilitando uma vida, aí a vida de animais de grande porte, de felinos, e a vida do ser humano. Então, essa é uma imagem bastante forte. E aqui, em contraposição, nós temos aqui a implantação do sistema agroflorestal, que é um modelo que pode estar sendo introduzido no semiárido, como em outros semiáridos do planeta, né, para estar superando
e está regenerando e resgatando a vitalidade do solo, a vida do ambiente, tanto da fauna, da flora, quanto da humanidade. Um exemplo bastante forte, que aqui também tem a parceria do Ernest Gus, que foi um suíço que trouxe e que implantou um sistema agroflorestal muito forte aqui no Brasil, é que em uma das suas terras que tem na Bahia, ele conseguiu alterar positivamente o regime pluviométrico, né, as chuvas daquela região onde ele implantou a agrofloresta. Então, é um modelo que pode estar sendo utilizado para reverter a degradação. E ele disse que plantar árvore é plantar água, né? E aí, nessa minha jornada em busca por respostas, né, eu fui aí para um mestrado, né, em ciência do solo, continuei desenvolvendo projetos através da ONG, né, e finalmente aqui, atualmente, no município de Serrinha dos Pintos, venho trabalhando através do Comitê Municipal de Educação Ambiental e também da Secretaria de Turismo e Cultura, em parceria com a Secretaria de Educação, projetos nas escolas do município, né, que partem desde a creche até o ensino fundamental maior. Essa aqui é a imagem já que representa aqui minha formação e um pouco da atuação e da minha descoberta da agroecologia dentro do Centro de Educação Pessoas Especiais de Mossoró, o CREMOS. E a partir desse momento eu quero que vocês, caso possam, né, obviamente, peguem uma caneta, ou um lápis, um caderno, um bloquinho de notas para estar anotando, pois eu vou apresentar várias experiências e projetos que vocês podem vir a estar implantando em suas comunidades, em seus municípios, em projetos de parceria com escolas e outras instituições, tá? E aqui é uma horta, né, da escolinha, carinhosamente como chamávamos o Centro de Educação Especial de Mossoró, o CREMOS. E lá a gente tem uma horta orgânica, com um objetivo totalmente didático, né? Então, todos os educandos e educandas lá ali presentes tinham uma vivência junto com os professores na questão da leitura, da escrita, da matemática, da história, da geografia, por meio, né, da interação com essa horta, né? E, para além disso, todo o alimento que era colhido aí era realmente utilizado na merenda escolar e nós realizávamos um evento anual chamado Manhã Verde, em que toda a comunidade escolar, professores, professoras, a gestão, os discentes e a família deles iam para a escola para a gente fazer vivências, ensinar como plantar, como colher, como reciclar os materiais, né? Então, era uma manhã de muita atividade. E aqui nesse espaço, embaixo tem um pé de oiticica, que é uma planta típica aqui da nossa região. A título de curiosidade, o fruto da oiticica foi por muito tempo utilizado para fabricação de sabão, para lavar de roupa. Então é rico em saponinas. E nessa área aqui, embaixo desse pé de oiticica, nós tínhamos essa área chamada de sala de aula verde, feita com a cerquinha de mameleiro, uma planta típica aqui da região da Caatinga, e a gente pintou, né, esse mural lá, e essas bobinas aí de fiação eram utilizadas como mesinhas, e aqui diversas atividades eram realizadas não só na Manhã Verde, mas ao longo do ano com os professores e professoras. E como fruto acadêmico desse momento em que eu estive presente nesse centro, nós realizamos a nossa monografia, né? No ano 2009, chamada Horta Orgânica como instrumento para o ensino e aprendizagem de alunos e alunas com necessidades educacionais especiais no Centro Regional de Educação Especial de Mossoró. Então, lá nesse centro, onde os discentes tinham aulas no contraturno da sua escola normal. E aí eles atendiam desde pessoas com síndrome de Down, com déficit de aprendizagem, superdotação, e também com TEA, né? Então, esse foi um resultado acadêmico, né, a partir de toda a vivência que nós tivemos no Centro Regional de Educação Especial de Mossoró. Paralelo a isso, ainda no final do curso de agronomia,
tive a oportunidade também de implantar o sistema PAS, que se chama Produção Agroecológica Integrada e Sustentável. Então, esse é um modelo de produção agrícola integrada, por quê? Porque integra a produção de hortaliças, de arbustos, de pequenos frutos, com a produção de galinhas, poedeiras e para corte. Esse foi um sistema desenvolvido por um agrônomo africano, né, que visando a economia de água e a integração da produção do animal com planta para aumentar a diversidade e aumentar a sustentabilidade dessa produção. E aí é utilizado o sistema de irrigação por gotejamento, através de uma caixa d'água elevada, aqui no canto, essa caixinha azul aqui. E esse sistema de gotejamento, para quem não conhece, então é uma mangueirazinha, ela é perfurada e a água fica pingando ali direto, próximo às raízes das plantas. Nesse sentido, evita a perda de água por evaporação, quando a gente utiliza aspersores ou microaspersores, que é um sistema em que a água é aplicada acima do solo, né, em um pivôzinho, tá? Acho que vocês já devem ter visto em alguns campos de produção aquele sistema que fica uma mangueirinha girando, girando e aspergindo água por cima das plantas. Nesse sistema de gotejamento, ela é aspergida por baixo da planta, já em contato direto com o solo. Aqui é um exemplo real, em um dos assentamentos aqui do município de Mossoró, em que nós tínhamos parceria, né? Então veja que quem tinha nessa borda mais externa a produção de cenoura, essa borda aqui do meio, a produção de coentro, e aqui mais internamente uma diversidade de alface, em que o agricultor já deixava para colher sementes, né? Quando você vê o pé de alface aqui mais compridinho, né? Com sua haste bem exposta, né? E ao centro, a criação de galinhas que tinha uma área de conexão com o pasto. Ó, voltando aqui na imagem, as galinhas saíam aqui do centro do sistema PAS e vinham aqui para essa área para o pastejo, né? Aqui, nessa imagem aqui do canto superior direito, é o sistema que nós implantamos dentro da Universidade Federal Rural do Semiárido, né, em parceria com o SEBRAE. E nessa imagem aqui embaixo é de outro município aqui do Rio Grande do Norte. Então veja que são em círculos, né? Também é uma característica do sistema. Canteiros em formato de mandalas, né? Círculos. E logo que eu me formei, eu fui trabalhar na Coopervira, Cooperativa de Assessoria Técnica e Extensão Rural a Famílias e Assentados da Reforma Agrária, no município de Apodi e na região do Alto Oeste. Tudo isso era em rede com outras entidades que atuavam aqui na região do Alto Oeste, e nós tínhamos atividades chamadas de encontro de manejo da caatinga e encontro de hortas. E esses encontros eles serviam como estímulo para que as famílias implantassem em seus assentamentos, em áreas de seus assentamentos e próximos, tanto um manejo integrado da caatinga, quanto tanto o manejo integrado da caatinga, quanto as hortas orgânicas e agroecológicas, né, em suas áreas. Aqui são imagens de algumas das práticas que nós realizávamos, como a coleta de sementes nativas, que iam servir para bancos comunitários de sementes, tá? E para também estar redistribuindo com os outros municípios. Então, aqui são agricultores e agricultoras, né, coletando sementes em área de manejo de caatinga. Aqui o resultado da coleta, né, essas sementes eram engarrafadas, colocado datas, e a gente apresentava e até servia também como uma fonte de renda para alguns agricultores, né, que se dedicavam a essa prática. Então, a gente tinha aqui sementes de baobá, sementes de aroeira, sementes de catingueira, sementes de sabiá, outras aqui que eu não estou conseguindo identificar,
Mas é uma diversidade muito grande de pau-branco, tá? De craibeira, de ipê. Então, eles tinham uma diversidade muito grande de sementes. Aqui, aí, voltando um pouco. Então, toda essa prática aqui mais forte era realizada em 3 assentamentos, no município de Apodi, né? O assentamento Tabuleiro Grande, sítio do Góis. Uma prática mais forte aqui que acontecia em outro assentamento para além do manejo da caatinga era as hortas orgânicas. E aqui as famílias, né, as mulheres aqui fazendo um coquetel de sementes, né, que é uma mistura de sementes de diversas plantas, né, desde plantas gramíneas, que são como milho e sorgo, também as leguminosas, como feijão, feijão de porco, feijão azuki, e aí também introduzir outros como girassol. E essa prática ela é realizada no sentido de promover uma descompactação do solo, um enriquecimento de matéria orgânica, já que tem uma diversidade de plantas, e antes da floração dessas plantas, ou um pouco antes, elas são cortadas e deixadas sobre o solo para também servir de cobertura morta, tá? Aqui ao lado é uma prática de compostagem, né? Que a gente estava montando uma pilha de composto orgânico, tudo isso feito junto com as famílias. Aqui mais abaixo, uma imagem de uma fabricação de um biofertilizante anaeróbico, ou seja, esse biofertilizante ele ia ficar vedado e essa fermentação ia acontecer na ausência de oxigênio. É uma prática assim, bem importante da agricultura, né? Está fortalecendo as plantas. E fazendo aqui um adendo que esse ano foi implantada a primeira biofábrica ali no município de Apodi, com apoio do governo federal, né? A biofábrica de bioinsumos, né? Para estar fabricando tanto defensivos naturais quanto biofertilizantes. E aqui ao lado a família, né? Apresentando aqui ao fundo o plantio, né? Das hortaliças e também o cultivo da banana. E após toda essa vivência como agrônomo, eu adentrei na Universidade da Academia mais uma vez e agora para cursando o mestrado em ciência do solo. E aqui apresentando para vocês, porque dos fundamentos principais na agroecologia é o manejo do solo. E quando a gente entende que o solo, assim como o nosso estômago está para o nosso organismo, o solo está para as plantas e para o planeta. Então, aqui a gente tem uma representação de um solo equilibrado, biodiverso, né? Então, a gente tem presença de elementos químicos, matéria orgânica, né? Dos ácidos úmicos, fúlvicos, macrofauna, microfauna, e aí dentro dessa microfauna a gente tem a presença de quantidade diversa de micro-organismos, como insetos, formigas. Temos também aqui a representação de uma atividade na rizosfera, que é a região que fica em volta das raízes, e também a presença de fungos, e aí as micorrizas como seus representantes maiores, né, que são fungos que criam uma teia de conexão do solo, aumentando a absorção de nutrientes e águas através de uma simbiose entre as raízes das plantas e estes, né? E esses fungos arbusculares. Então, esse aqui é um exemplo de um solo, né, bem equilibrado. E aí, como resultado do nosso mestrado, quando eu falo nosso, é porque a gente entende que essa construção ela é muito coletiva, com outros colegas de turma, com os nossos orientadores, com os laboratoristas da universidade e com as famílias que nos recebem, né, para estar estudando as suas áreas. A área do nosso estudo foi no município de Apodi também, no assentamento Milagre, e através do agricultor, o senhor Edivar, nós conseguimos pegar aqui uma área. A gente tinha uma área de mata nativa, que é a nossa área testemunha, tá? Uma área de pousio,
que ela ficou 30, já estava 30 anos sem cultivo, uma área de monocultivo de sorgo, né, que essa área apenas tem do sorgo, e uma área de sucessão, sucessão de culturas, tá? Como foi a nossa metodologia do estudo? O nosso período de coleta foi de novembro de 2012 a fevereiro de 2013. Nós coletamos solos nas profundidades 10 centímetros, 20 centímetros e 30 centímetros. E foram avaliados atributos físicos, como granulometria, densidade, porosidade, e atributos químicos do solo, como pH, matéria orgânica, fósforo, cálcio, magnésio, sódio e a capacidade de troca catiônica. Foi um delineamento inteiramente casualizado com 4 repetições, né? Então, eram aquelas 4 áreas. E os principais resultados, né? A gente identificou que justamente na área de mata nativa tinha os melhores atributos físicos e químicos. Na área de monocultivo de sorgo, a gente observou uma maior microporosidade em comparação com as outras, isso muito representado por conta do cultivo de gramíneas, e na área e menos nutrientes do que as outras, né? Já na área de sucessão, a gente tinha um nutrientes mais ou menos equilibrado com as outras e também um aumento da microporosidade. Então, mostrando que em sistemas diversificados são mais sustentáveis, né? Mesmo não tendo, após 30 anos, sem nenhum tipo de manejo de fertilidade, a área de pousio não conseguiu chegar estatisticamente aos resultados próximos dos atributos físicos e químicos da área de mata nativa. E após essa minha vivência, né, do mestrado, depois eu fiz doutorado, fui para o Rio Grande do Sul, tive outras experiências lá. A gente também, quando voltou para o nosso município de origem, o município Serrinha dos Pintos, conseguimos implantar o projeto Farmácia Viva, que foi a partir do modelo idealizado pelo professor Abreu Matos, da Universidade Federal do Ceará. Projeto chamado Farmácia Viva, em que ele conseguiu catalogar, fez todo um estudo etnofarmacológico aqui na região do Nordeste, e conseguiu parceria, né, com as instituições, isso aí por volta da década de 80, implantar hortos medicinais nas unidades de saúde. E aí, lá já na década de 90, o projeto ganhou uma expansão e passou a ser uma política pública, né, em que os governos passaram a investir e abrir editais para que os municípios conseguissem recursos financeiros para estar implantando seus municípios. No entanto, aqui no município de Serrinha dos Pintos, eu apresentei o projeto à gestão municipal e ele foi prontamente acolhido e nós conseguimos implantar com recursos próprios, né? E aí nós inicialmente tivemos formações, né, em plantas medicinais e fitoterápicos com diversos profissionais do município. Tivemos oficinas também de plantas medicinais, alguns cursos, né, aqui em imagens das nossas primeiras formações. E aqui também a primeira formação, né, que a gente tinha tanto agentes de saúde do município, enfermeiros, assistentes sociais, farmacêuticos, né, a presença de representantes também da gestão, como a coordenadora da Unidade Básica de Saúde, terapeutas ocupacionais, tá? Então foi uma formação muito rica, né? Depois tivemos informações específicas com os visitadores do programa Criança Feliz, que também são agentes de transformação, né, que estão ali todo dia em contato com as famílias. E finalizando o projeto justamente com a implantação do horto, né, a gente fez em sistema de mandala também, com pétalas, e ao centro a gente tinha uma espiral de ervas em que eram cultivadas as 5 principais ervas que nós decidimos, né, através de uma pesquisa junto à comunidade, que era o hortelã, a cidreira, o capim-santo, o boldo e hortelã, cidreira, capim-santo, né, boldo e alecrim.
E aí eu também decidi fazer uma integração com algumas hortaliças, né, para que os agentes da unidade básica pudessem ter acesso também aqui ao coentro, ao alface, a cebolinha, que também são hortaliças bastante utilizadas aqui no município. Esse projeto da Farmácia Viva, ele resultou internamente com um subprojeto chamado Plantas Medicinais na Educação, que a gente tinha como objetivo apresentar o uso tradicional e científico aos alunos e aos usuários do CRAS das principais plantas medicinais utilizadas pela população de Serra dos Pinos. E essas plantas foram investigadas a partir do projeto Farmácia Viva. Como objetivo específico era apresentar essas 5 principais plantas, realizar o preparo e cultivo do solo das 5 principais plantas, realizar a colheita, preparação e consumo das 5 principais plantas medicinais utilizadas pela população. Né? Então a gente pegou todo o conhecimento que teve anteriormente sobre as plantas medicinais utilizadas pelos munícipes e levamos isso para os estudantes aí desde da creche, né, aos anos iniciais, até ao ensino fundamental maior, de todas as escolas do município, e também fizemos com uma escola aqui do município, mas de gestão do governo do estado. E essa prática nas escolas, ela se dava através de 3 momentos. Esse primeiro momento de sensibilização, aqui vocês podem ver que os educandos ficavam com a venda nos olhos e nós íamos colocando raminhos e galhos das plantas para eles irem cheirando, pegando, sentindo. E nisso a gente já estava ativando o sistema sensorial, né, e o tato das crianças, o olfato, e também resgatando memórias. Várias delas, né, já conheciam algumas plantas pelo cheiro, né? Depois a gente fazia uma dinâmica de estar apresentando os solos e em composições diferentes, né? Um solo mais rico em argila, um solo mais arenoso, um solo integrado com matéria orgânica. E aqui nessa caixa, as crianças iam colocando a mão dentro, né, para estar tentando também descobrir e identificar, será que a planta vai gostar desse daqui que está mais seco? Será que a planta vai gostar desse aqui que está mais úmido? Depois a gente preparava em saquinhos, em garrafa PET, enchendo com os solos que a gente levava para lá, junto com as crianças, para depois a gente fazer o cultivo, né? Então veja aqui exemplares de cada uma das 5 plantas medicinais que a gente utilizava: o boldo, o alecrim, o capim-santo, a cidreira, né? E boldo, capim-santo, alecrim, a cidreira e o hortelã que a gente utilizava. E por último, e por uma das últimas atividades, a gente fazia o chá e todas elas vinham aqui cheirando, né? E através do cheiro, eu quero experimentar isso aqui. E a gente dava com um copo descartável. Também fazíamos um suco de capim-santo com limão para também apresentar uma outra forma de estar consumindo as plantas medicinais. E finalizava com a entrega de um raminho ou um galinho de uma das plantas medicinais dentro do envelopezinho que eles mesmos confeccionavam e pintavam com a planta representativa, né, daquele saquinho. Agora eu quero pedir um momento de calma para vocês, tá? Eu vou passar aqui uma música de Michael Jackson, pode ser que muitas pessoas não conheçam, mas é uma música que retrata todo esse impacto que a humanidade vem causando ao planeta, a si mesmo, e que pode estar sendo também revertida, né, com todas essas tecnologias que nós apresentamos, né, com a agroecologia. É um pouco de um momento de introspecção, foquem na letra, nas imagens, tá? Então, pessoal, essa música, ela representa muito, né? Então, todo esse impacto que a gente, enquanto humanidade, vem causando no planeta, destruição das nossas florestas, morte dos nossos animais, e ao finalzinho ele mostra que é possível, né, essa recuperação, essa diminuição dos gases de efeito estufa, tá, da queima de combustíveis fósseis. Tá? Então, tudo isso, através dessas práticas que eu falei, a gente pode estar reduzindo e combatendo esses efeitos, né, já que na agroecologia a gente visa ao máximo reduzir e até eliminar o uso, né, de combustíveis fósseis,
da queima desses combustíveis, né, através do uso da matéria orgânica do próprio local, da adubação com recursos naturais da própria propriedade, e está levando essa consciência ambiental, né, para as famílias, para as agriculturas, para as escolas, para as crianças. E trago aqui também uma frase escrita na Carta do Cacique Seattle, em 1855, uma carta que ele escreve quando um presidente dos Estados Unidos estava tentando comprar a terra deles, né? E aí um trecho ele fala assim que a terra não pertence ao homem, o homem pertence à terra. Tudo está interligado como o sangue que une uma família. Então é um efeito borboleta. O que a gente, por mais que a gente ache, vou fazer uma queimada aqui, vou queimar aqui um lixo, um material orgânico que está aqui em entulho, mas todos esses gases eles vão para a atmosfera e acabam sendo levados para outras regiões e interferindo no ambiente como um todo. Então, por mais que a gente faça uma pequena ação, que é reduzir o uso de energia, passar a consumir alimentos naturais, orgânicos, produzidos na própria região, a gente vai estar evitando de estar comprando o alimento que foi necessário ter sido transportado a vários quilômetros para chegar até a gente. Foi toda uma cadeia, né? Um custo para que ele chegasse lá. Então, alimentos da época, né? Então, sazonais, são mais, vamos dizer assim, mais ecologicamente úteis, né? Para o planeta. E aqui um fechamento com a imagem de todo um trabalho realizado em uma das escolas, né, da gente, aqui as hortas, uma cisterna que foi feita para armazenamento de água da chuva, a equipe de professores e professoras, os estudantes aqui, né, participaram. Então, preservar nossas sementes, revitalizar o solo, cultivar hortas e plantar saberes. Tudo isso é preservar o nosso amanhã. Então, leve a agroecologia para a sua escola, para a sua comunidade, para o seu território. Arro Metacuiocim. Essa aqui é uma saudação xamânica, né, nativa, que quer dizer por todas as nossas relações. Agradeço a todos a atenção. Fica aqui os meus contatos, né, meu e-mail, o meu Instagram, @silvarfs. Então, todas essas experiências estão disponíveis para a gente estar compartilhando os projetos, né, todos escritos. Temos artigos científicos também publicados em eventos. É isso. Agradeço a todos da organização, da comissão organizadora do 4º Congresso de Agronomia Online. Então, pessoal, segue aí minhas redes sociais, meu e-mail, meu Instagram, e fiquem à vontade para entrar em contato. Quem sabe a gente está implantando essas experiências maravilhosas aí nos territórios de vocês. Um abraço.